Vamos lá? Vamos dar prosseguimento ao estudo dos números naturais, inteiros, racionais, reais? Vamos lá? Então, deixa eu ficar pequeno aqui. Vamos embora, vamos começar. Um funcionário recebeu uma tarefa para cumprir. Pela manhã, ele fez 1/3. Então, vamos anotar. Pela manhã, ele fez 1/3. À tarde, ele fez 1/4. A fração da tarefa que ainda precisa ser feita é... Primeiro, vamos ver quanto ele já fez. Então, já fez. Ele fez 1/3 mais 1/4. Isso significa que denominador diferente, MMC. MMC entre 3 e 4 é fácil, hein? Isso aí vai dar 12, não é isso? Ó, lembra do MMC? Isso vai dar 12. Então, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 12. Agora eu vou dividir pelo de baixo. 12 por 3 é 4. 4 vezes o 1 lá de cima, 4. 12 por 4 é 3, vezes 1 dá 3. Então, significa que isso deu 7/12. Cuidado que tem os 7/12 aqui, ó. Doidinho para te pegar. E você não vai fazer isso. Por quê? 7/12 é o que ele já fez. E a questão quer saber o que ainda precisa ser feito. Pensa comigo. Se ele já fez 7, pegar uma outra cor aqui. Se ele já fez 7 de um total de 12, para você saber quanto falta, quanto resta, é só você diminuir o de baixo pelo de cima. Se ele já fez 7 de um total de 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta ele fazer 5 de um total de 12. Isso é o que falta. Por isso o gabarito é a letra B e não a letra E. Tá ok? Belezinha. Questõezinhas sobre fração que a gente tem que dominar. Questão 9. Uma equipe realizou no primeiro dia 3/8 de uma tarefa. Então, primeiro dia, 3/8 de uma tarefa. Então, é 3/8 da tarefa que eu não sei quanto é. Beleza. Aí, cuidado. Vem o segundo dia. No dia seguinte, no dia seguinte, executou 1/3 do que faltava. Então, é 1/3 do que falta. Parou. Anota no seu material. Da, de, do, representa sempre multiplicação. Sempre multiplicação. Tá bom? Então, o que você vai fazer? É 1/3 do que faltava. Se no primeiro dia ele fez 3/8, quanto está faltando? Lembra? Ele fez 3 de um total de 8. Para você saber o que falta, o que resta, é ver quanto falta para o numerador chegar no denominador. De 3 para 8, faltam 5. Falta 5/8. Então, no segundo dia, ele fez 1/3 de 5/8. É isso? Executou 1/3 do que faltava. Ele executou 3/8 no primeiro dia. Não é isso? Falta 1/3 de 5/8. Multiplicação de fração. Normal. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 8, 24. Então, no primeiro dia, 3/8. Se ele fala no segundo dia, 1/3, ponto. Seria 1/3 no segundo dia. Mas é 1/3 e aqui está o detalhe que você tem que marcar aí, ó. Do que faltava. Eu tenho que pegar o que falta e multiplicar pelo 1/3. Beleza? Então, muito detalhe com as preposições da, de, do. Tranquilo. Agora, vamos lá. Quanto ele já fez? Ele fez 3/8 no primeiro dia. Cadê a caneta? Ele fez 3/8. Depois ele fez 5/24. MMC entre 8 e 24. Anota esse macete que eu vou te passar aí.
O 24, ele não é múltiplo de 8? Quais são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, 32. Sempre que eu estou pegando um número e um múltiplo dele e fazendo um MMC, o resultado vai ser o maior entre eles. Você nem precisa fazer aquele MMC, você já vai responder de cara 24. Exemplo, qual o MMC entre 5 e 15? 15, porque 15 é múltiplo de 5, tá bom? 24 por 8 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 24 por 24, 1. 1 vezes 5 é 5. Então, deu 14/24. 14/24 é uma fração que pode ser simplificada por 2. 7/12. 7/12 é o que ele já fez. Quanto está faltando fazer? Bom, de 7 para 12, está faltando quanto? Está faltando 5. Então, falta 5/12. Nosso gabarito é a letra A. Então, cuidado. 7 para chegar em 12, resta 5, falta 5. E é isso que ele precisa, o que ainda falta. O que ele precisa, o que ele perguntou, o que ainda falta. Beleza? Beleza. Vamos para 10. Se 2/5 de uma certa quantia, certa quantia, na matemática eu não sei que quantia é essa, eu vou chamar de x. Dá D2 é sempre o quê? Vezes. Então, 2/5 vezes uma certa quantia corresponde a 56. E eu vou resolver essa continha. O 5 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. 2x é igual a 56 vezes 5. Então, o x vai ficar 56 vezes 5 dá 280. Dividido por 2, porque se o 2 está multiplicando, vai dividindo. O x é 140. A pergunta dele é, ele não quer saber quanto é essa quantia, ele quer saber 9/7 dessa quantia. Ele quer 9/7 de 140, que é a quantia. Então, 9/7 vezes 140. O que você pode fazer? Pode completar com 1 aqui, se você quiser. Lembra que aqui é multiplicação. Quando eu tenho um sinal de igual, aí eu multiplico cruzado. Mas multiplicação de fração é normal. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Ou então, para ganhar tempo, 140 dividido por 7 dá 20. 20 vezes 9 dá 180. Gabarito, letra E. Tá bom? Então, muito cuidado para você não confundir na hora de interpretar a questão. Show de bola? Show de bola! Ó, uma indústria tem 7.500 litros de leite. Beleza. Eu tenho um total de 7.500 litros de leite. Para armazenar em caixinhas com capacidade de 2/5. Então, eu tenho caixinhas com capacidade cada uma de 2/5. 2/5, 2/5 e assim por diante. A pergunta dele é, quantas caixinhas vão ser necessárias? Pensa comigo. Eu tenho 7.500 para dividir entre as caixinhas. Concorda? Então, eu tenho que pegar os 7.500 e dividir por 2/5. Isso é divisão de fração? Sim, porque 7.500 é uma fração com denominador 1. O que a gente faz? Regrinha da divisão. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Beleza. Aí agora o que você faz? Ou você multiplica 7.500 por 5 e depois divide por 2, ou então você divide 7.500 por 2 e depois multiplica por 5. Tanto faz. Se você multiplicar 7.500 por 5, você vai achar 37.500. Só que depois tem que dividir por 2. Quando você pega e divide isso por 2, você vai achar 18.750. Tudo bem?
Pensa comigo, 7.500. Se fosse 1 litro cada caixinha, 1 litro, caixinha maior, porque 2/5 não é, se eu divido 2 por 5 dá 0,4, concorda? Então, observa aqui, se fosse 1 litro, eu teria que ter 7.500 caixinhas. Como é menos de 1 litro, eu vou precisar de mais caixinhas. Então, você já elimina essa, essa e essa. Se fosse meio litro, eu precisava de 2 caixinhas para colocar 1 litro. Como eu tenho 7.500, eu ia precisar do dobro. Eu ia precisar de 15.000. Só que não é meio litro, não é 0,5, é 0,4. É menos de meio litro. Então, eu vou precisar de mais do que 15.000. Qual é a única que é maior que 15.000? É essa aqui. Então, observe que com a lógica, a gente chegava também. Belezinha? Belezinha. Olha a próxima. Antônio, Bernardo e Carlos adquiriram um terreno em sociedade, de modo que Antônio coube 1/4 do terreno. Antônio ficou com 1/4. Bernardo, 1/3. E Carlos, a restante. Então, se Carlos ficou com a restante, 1/4 mais 1/3. Para que eu descubra quanto o Antônio e o Bernardo têm junto, para que depois eu descubra quanto resta, beleza? Então, vou fazer MMC. Esse a gente já sabe que dá 12. Aí vai ficar 3 e 4. 7/12. Não é isso? 1/4, Bernardo, 1/3. E Antônio, o restante. Beleza. Então, Antônio ficou com o restante. 7 para chegar em 12, falta quanto? Falta 5. Então, o Carlos ficou com 5/12. Aí, o que ele vai fazer? Ó, Antônio vendeu a sua parte para os outros 2 sócios, metade a cada um. Ele vendeu metade para cada um deles. Ele vendeu metade do que ele tinha. Ele tinha 1/4. Se ele vendeu metade para cada um, metade não é dividir por 2? É dividir por 2. Então, a gente vai fazer o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Significa que ele vendeu 1/8 para cada um. 1/8 para esse, 1/8 para esse. Caramba, Felipe, 1/8 é a metade de 1/4? É, porque se eu pego 1/8 mais 1/8, isso dá 2/8, que simplificando por 2, vai dar 1/4. Então, 1/8 é a metade de 1/4, tá bom? Ele quer saber com quanto o Carlos ficou. O Carlos tinha 5/12 e ele acabou de receber 1/8 do Antônio. Comprou 1/8 do Antônio. Eu vou fazer MMC entre 12 e 8. 12 e 8. Por 2, 6 e 4. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. E por 3, 1 e 1. Vai ficar 24. Então, aqui, deixa eu sair da tela. 24 e 24. 24 por 12. Deixa eu pegar o azul aqui. Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Por 8 é 3. Então, isso aqui ficou 13/24. Gabarito é a letra E. Beleza? Beleza. Próxima. Então, é para ficar afiado nessa parte de fração que com certeza vai estar na sua prova. Em uma caixa existem N balas. Então, o total é N. Em relação a essa quantia, sabe-se que 1/6 é de leite, 2/3 são de mel e as 7 restantes são de hortelã. Ah, então peraí. Vamos pensar um pouquinho. N balas, tá? 1/6 é de quê? 1/6 é de leite.
2/3 são de mel. Então, peraí. E as restantes são 7. Você tem várias maneiras de fazer, mas vamos fazer do jeito que a gente vinha fazendo as outras. Eu tenho bala de leite, 1/6, e bala de mel, 2/3. Para achar a fração que corresponde à hortelã, eu vou fazer o seguinte, 1/6 mais 2/3. E o 6, ele é múltiplo do 3. Então, MMC vai dar 6. Já dei essa dica aí para vocês. Aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar... Opa, desculpa. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 2. Aí vai ficar 1 aqui. E vai ficar 4 aqui. 5/6. 5/6 é leite e mel juntos. O que sobra de 5 para 6 sobra quanto? Falta 1/6. Então, 1/6 é de hortelã. 1/6 de quem? 1/6 do total. Então, agora eu faço 1/6 do total, 1/6 de N, corresponde a essas 7 balas. Quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, o N ficou 6 vezes 7, 42. A pergunta dele é a soma dos algarismos de N. O N não é 42? Quem são os algarismos ali? 4 e 2. 42, 4 e 2. 4 mais 2, a soma dos algarismos é 6. Como é que você poderia fazer também? N é o total, não é isso? E quem é o total? São as balas de leite. Leite é 1/6 de N, mais mel. Mel é 2/3 de N, mais hortelã, que é 7. Aí você ia ficar com uma equação. Ia completar com 1 aqui, ia fazer MMC e ia resolver. Você poderia fazer desse jeito também. Mas eu preferi resolver conforme a gente já vinha resolvendo as outras questões. Tranquilo? Vamos para mais uma. Vamos lá, quanto mais a gente estuda, mais próximo a gente está da aprovação. Admita que uma determinada pessoa contraiu uma dívida e, para ajudar no pagamento, resolveu vender brownie. Num determinado mês, foram vendidos 200 brownie, cada um a 2,25. Parou. Então, eu tenho 2,25 vezes 200. Ó, a quantidade de zeros no final desloca a vírgula para a direita a quantidade de casas correspondente. Se eu tenho 2 zeros, é só deslocar a vírgula 2 casas. Então, vai ficar 225 vezes 2. Tira um zero, desloca a vírgula uma casa para a direita. Tira outro zero, desloca a vírgula outra casa para a direita. Multiplicação, desloca para a direita. Divisão, desloca para a esquerda. Então, ficou 10. Vai 1, 5, 4. R$450 arrecadados. Beleza. O valor total obtido por essa venda equivale a 3/40 da dívida. Então, o 450 é igual a 3/4 da dívida. 3/40 da é vezes a dívida, que eu não sei quem é. Eu posso chamar de X, de D, tá bom? Tanto faz. O 40 não está dividindo? Quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, ficou 450 vezes 40. 1 zero do 40, 1 zero do 450. 4 vezes 5, 20, vai 2. 16 com 2 que foi 18. É igual a 3D. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, o D ficou 18 por 3 vai dar 6. Então, isso ficou 6.000. Gabarito, letra D. Observa que o que eu escuto muito dos meus alunos é: Felipe, na hora de resolver a equação, eu não tenho tanta dificuldade.
A minha maior dificuldade é montar a equação. Eu sei disso. Então, o que você precisa é estar sempre fazendo exercício. Esse aqui, eu não consegui ter ideia de montar. Tudo bem, você vai fazendo exercícios, você vai reparar que em vários momentos, a ideia que eu usei aqui, ela vai voltar a repetir. Aí o teu cérebro, opa, essa aí é parecida com aquela lá do Brownier. Então, como é que ele fez? Aí você volta, relembra, e é assim que você vai construindo o seu resumo e vai ficando afiado na matemática. Tá bom? Beleza. Para uma festa infantil, calculou-se serem necessários 60 mililitros de suco de suco por criança e 200 mililitros de água por criança. Então, se o litro do suco custa R$5, então parou. O litro custa R$5. Então, aqui eu tenho 600 mililitros. Tá bom? Então, o que eu vou pensar é o seguinte, vamos lembrar? Eu tenho quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, tá? Decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Se eu tenho 600 mililitros, 600 mililitros. Para chegar em litro, eu preciso andar com a vírgula 3 casas. Então, a gente fica com 0,6. Então, isso aqui é 0,6 litros. Como cada litro de suco é R$5, 0,6. Mas ele fala por criança. Beleza. Então, 0,6, tá bom? Litros por criança. Mas são quantas crianças? São 60 crianças. Se são 60 crianças, eu vou multiplicar por 60. Esse zero desloca a vírgula uma casa. Então, isso aqui vai ficar 36 litros que eu preciso. Tudo bem? 6 vezes 6, 36. Só que cada litro do suco é R$5. Só aqui eu já gastei R$180. Você já descarta essa letra e essa letra. R$180. Aí vem 200 ml de água por criança. Tá bom? Por criança. Só que ele diz o seguinte, uma garrafa de 1,5 litro custa R$2,30. Aí a gente tem que pensar. Uma garrafa de 1,5 litro custa R$2,30. E eu tenho 60 crianças. O que eu vou ter que fazer aqui? Bom, se eu tenho 60 crianças, 200 ml é 0,2 litros. 0,2 litros por criança, mas são 60 crianças. Isso dá um total, desloca a vírgula e tira um zero. Dá um total de 12 litros. Beleza? Eu preciso de 12 litros de água. 12 litros. Só que a garrafa, ela tem 1,5 litro. Bom, 1,5 litro com 1,5 litro, eu tenho 3 litros. Então, 2 garrafas dá 3 litros. Com mais 2 garrafas, eu já tenho 6 litros. Com mais 2, eu tenho 9 litros. Com mais 2, eu tenho os 12 litros que eu preciso. Porque se eu pegar o 12 litros e dividir por 1,5 litro cada garrafa, deixa eu sair da tela, eu vou andar com a vírgula e botar um zero. Eu vou precisar de 8 garrafas. Como cada garrafa é 2,30, é só a gente pegar 2,30 e multiplicar por 8. Aí eu vou ter 0, 24 vai 2, 16, 18. 18 e 40. Beleza? Então, quando eu somar 18 e 40 aqui, eu vou ter um total de 198 e 40. O custo vai ser de 198 e 40. Belezinha? Então, questão muito boa, porque envolveu a gente saber lembrar, relembrar
essa parte de deslocar metro, centímetro, aqui é litro, né? Mas o conceito é o mesmo, tá bom? Ainda tem que fazer a continha com o número decimal aí, tá bom? Beleza. Vamos para a última aqui. Na venda em atacado, ao comprar 20 itens de um determinado produto, o cliente irá pagar R$ 68,00. Beleza, R$ 68,00. Durante a semana de promoções, o valor foi reduzido ainda mais, custando a metade do preço de cada unidade. Ao comprar o triplo de itens comprados inicialmente, qual será o valor pago pelo consumidor? Então, vamos lá. Na venda de 20 itens de um determinado produto, ou seja, 20 itens iguais, eu vou pagar 68. Então, 68 dividido por 20. Ó, divisão, você tira um zero e desloca a vírgula para a esquerda, porque é divisão. 6,8 dividido por 2 vai dar 3,4. Então, cada item é R$ 3,40. Só que ele fala que vai ser reduzido ainda mais, custando a metade. Se ele vai custar a metade, ele vai custar R$ 1,70. A metade de R$ 3,40, tá bom? Ao comprar o triplo de itens comprados inicialmente, qual vai ser o valor pago? Inicialmente foram 20 itens. Ele vai comprar o triplo. Então, ele vai comprar 60. Se ele vai comprar 60, mas agora ao preço de R$ 1,70, eu estou multiplicando. Tira um zero e desloca a vírgula. Então, vai ficar 17 vezes 6. 17 vezes 6. O que vai dar 42. 6 com 4, 10. R$ 102,00. Gabarito é a letra A. Beleza? Deixa eu ficar grande aqui. Tudo bem? Então, esse foi o nosso módulozinho a respeito de números naturais, números inteiros, racionais, tá bom? Para que você fique afiado nessa parte de operações, tá bom? E principalmente operações com frações e número decimal, que isso é o que mais aparece em prova. Beleza? Então, te vejo na nossa próxima aula. Um forte abraço, fique com Deus sempre. Ótimos estudos. Valeu!